Bom sábado. Bom sábado. Nossa, mas como vocês estão lindos hoje, viu? Eu imagino que o pessoal estava vendo vocês e está falando, mas vocês não caminham, vocês desfilam, não é verdade? Você pode se sentir hoje, viu? Eu acredito que o sábado é um dia tão especial que além daquela roupa linda, aquele perfume especial que nós passamos, parece que Deus nos abençoa tanto que até o rosto de vocês fica mais lindo. Então eu tenho certeza que vocês não caminham, vocês desfilam, viu, queridos? E eu estou muito feliz. Vocês sabem que nesse exato momento, por todo o Brasil, em vários países, o povo de Deus se reúne. E o povo de Deus sente o poder do Espírito Santo falando ao nosso coração, se movendo entre nós. Como é bom, queridos, nós estarmos aqui na casa de Deus. Se tem um dia que é feliz para mim, é o dia do sábado. Eu espero que seja feliz para você também. Talvez seja aquele dia que a gente pode descansar realmente dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dificuldades e sentir a graça de Deus sendo derramada sobre nós, o poder dele sendo levado ao nosso coração e à nossa mente e a gente realmente poder descansar nos braços de Deus. Eu vou pedir a Deus que Deus te abençoe. Quero rapidamente, como sempre tenho feito, contar uma pequena história para vocês. Sabe que tinha um vovô e esse vovô dava muito trabalho. Todas as vezes que esse vovô estava na igreja, parece que quando o pastor começava a pregar, a voz do pastor era um sonífero para ele. E todas as vezes que ele escutava a voz do pastor, ele dormia. Eu não sei se isso já aconteceu com o seu esposo, de repente com o seu pai. Com o meu pai é pastor, e de vez em quando isso acontece. A minha mãe, eu vejo ela lá, Orlando, por favor, Orlando, acorda, Orlando, né? Parece que a voz do pastor é um sonífero. E eu sei, queridos, que essa vovó tinha esse problema com o seu esposo. Todas as vezes o pastor pregava, o velhinho dormia. E ela estava muito preocupada, porque no outro sábado, ela ia ter um grande problema, ela ia cantar com o coral. Ela ia estar lá na frente. E o velhinho ia poder dormir o culto todo. E ela morria de vergonha, porque algumas vezes o velhinho até roncava, gente. Ela falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ela teve uma ideia. Ela chegou com o neto e falou, neto, olha, você sabe que o teu avô dorme todo culto. Eu vou te pagar R$5 para você ficar cutucando o seu avô, ele não vai dormir. Tá combinado? Vovó, tá combinado. Me dê aqui os R$5. Ele pegou os R$5 e ficou feliz. Chegou o sábado, a vovó estava lá na frente com o coral se apresentava, cantava. Enquanto isso aqui, sentado, estava o vovô dormindo, roncando. Estava lá que estava feliz. E a vovó ficou intrigada. Caramba, eu paguei R$5 para o meu neto não deixar o meu esposo dormir, e ele está dormindo, o que aconteceu? E ela começou então a tentar lembrar o netinho. Ela cantava, né? Enquanto ela cantava, ela... R$5, né? Tentava lembrar. R$5. Fazia gesto, né? E tentava fazer o netinho agir. E o neto não agia. Acabou a pregação, a velhinha decepcionada sai e ela olha para o neto e falou, o que você fez? O que você fez? Por que você não acordou o seu avô? O seu avô me matou de vergonha, dormiu o culto todo, quase que ronca, lá estava quase que se babando todo, meu pai do céu. Ah, vovó, olha o que aconteceu. Quando nós estávamos conversando, o vovô estava escutando toda a história. Ele falou bem assim, ó, a tua avó te deu 5, eu vou te dar R$20 para você não me acordar. Pega aqui, pega os seus R$5, minha avó. Fique com os seus R$5 que eu estou com 15 aqui de sobra. Meu querido, eu vou fazer uma promessa para você. Olhe para a pessoa que está do lado e fale bem assim, se você dormir, o pastor vai me dar 20 bênçãos. E você não vai dormir. Você hoje tem que estar concentrado. Você não pode piscar o olho, tá certo? Tá combinado? Fique de olho aí, ó. Fique de olho. Você vai ganhar, eu prometo que eu vou orar por você, você vai ganhar infinitas bênçãos. Mas você não pode cochilar. Você não pode dormir. É o último dia da nossa série. Eu estou terminando hoje. E a pregação de hoje, queridos, ela fala muito ao meu coração. E todas as vezes que a pregação fala muito ao meu coração é porque fala as minhas necessidades. Fala a mim, e se fala a mim, eu não tenho dúvida que falará a você. Tá bom? Eu quero orar contigo. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, sempre temos que nos humilhar diante de Deus. Então, se você puder, fecha os teus olhos, curva a tua fronte e vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, o teu povo se encontra reunido nesse lugar especial que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o final de uma série e nós te pedimos que o teu Santo Espírito já esteja entre nós, já esteja falando
a cada um de nós segundo as nossas mais profundas necessidades. Pai do céu, por favor, converte os corações, Pai. Nos traz o arrependimento necessário e uma mudança radical de vida. Eu te peço uma bênção especial para cada pessoa que está sofrendo, que está com problemas que só o Senhor conhece, que só o Senhor sabe. Que o Senhor possa dar a bênção que todos nós necessitamos. Talvez não é aquela que pedimos, mas seguramente aquela que o Senhor sabe ser a melhor para cada um de nós. Nos abençoa com compreensão da Tua palavra e com uma mudança de vida. Nós te pedimos no nome sagrado de Jesus. Amém. Queridos, só para relembrar, algumas pessoas estão pela primeira vez, então nós temos que retomar. Eu peço perdão a todos vocês que estiveram no decorrer da série. Israel estava vivendo o pior momento da sua história. Uma rainha Jezabel, com o seu esposo Acabe, haviam levado a mais completa e terrível apostasia ao povo de Israel. Jezabel, junto com Acabe, haviam procurado exterminar o culto ao verdadeiro Deus. Eles haviam buscado matar os verdadeiros profetas de Deus. Eles haviam instituído como culto oficial, queridos, o culto a Baal. Eu peço perdão àquelas pessoas que são sensíveis, mas nesse culto a Baal, crianças eram oferecidas em sacrifício. Orgias aconteciam nesses cultos. Terrivelmente, havia uma mescla de relacionamento até com animais. O culto era absurdamente terrível e eles acreditavam que através das orgias, o sêmen que era derramado na terra fazia com que o Deus da fertilidade, acreditavam que o Deus Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da bonança, o Deus da chuva, fazia com que eles pudessem cultivar, plantar e ter o que comer. Essa era a situação terrível de Israel. E um profeta que Deus levanta, Elias, agora exorta Acabe e o povo a voltar aos caminhos de Deus. Abra sua Bíblia, você deve estar aí com a sua Bíblia, e a sua Bíblia você deve abri-la no livro 18, no capítulo 18, do livro 1 de Reis. 1 de Reis, no capítulo 18. Enquanto você está buscando 1 de Reis, capítulo 18, você viu como Deus cuidou de Elias lá no riacho de Querite. Ele foi primeiro para o riacho de Querite, depois Deus o enviou para a terra dos pagãos, ele enviou para a casa da viúva, e lá não faltou a farinha, lá não faltou o óleo. Enquanto ele esteve no deserto, lá ele era alimentado pelos corvos pela manhã e pela tarde com pão. Deus esteve cuidando do seu servo. Deus sempre cuida dos seus. Na última semana você viu que Elias toma a morte da viúva, os pecados da viúva, o passado da viúva. E ele pega o passado, a morte da viúva, e entrega para a viúva agora a vida. O seu filho ressuscita, o seu filho volta à vida. Depois de tantos milagres, depois de tantos atos maravilhosos do amor de Deus, nós chegamos ao clímax da história. O clímax da história, o capítulo 18, nos mostra o clímax tão esperado da história. Estamos chegando ao final. E você vai ler comigo o capítulo 18, versículo 1 e 2, primeiramente. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Nós vimos que durante 3 anos e meio não houve chuva. Elias disse: até que eu diga, não vai cair chuva sobre Israel. E assim foi. Onde estava o Deus da fertilidade? Onde estava Baal? Quem é o verdadeiro Deus? Aí nós vemos no desenlace da história que o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro Deus, é Jeová. Por 3 anos e meio não houve chuva. E agora você vai me acompanhar na leitura a partir do versículo 19. Do 1 e 2 você pula agora para o versículo 19. E nós lemos assim, meus amados: agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel, no monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal,
e os 450 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deissem, pois, novilhos e escolham eles para si um dos novilhos, e dividam-no em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. E então invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus do céu. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Queridos, nós estávamos analisando todo o decorrer da história, e agora nós vamos entrar no último desafio, no grande duelo que agora se coloca diante da nação de Israel. Quem é Deus? Essa é a grande pergunta. Quem é Deus? Que Deus é o Senhor? Quem são os profetas verdadeiros? São os 450 profetas de Baal? São os 450 profetas dos postes ídolos? Ou é um profeta? Elias, aquele que exalta o nome do Senhor. Quem é Deus? Essa é a grande questão. E para começar o grande duelo, Elias fala: até quando? Até quando vocês vão estar cocheando entre dois deuses, entre dois senhores? Até quando vocês vão estar divididos? Até quando vocês vão estar vivendo uma religião ambígua? Até quando vocês vão viver em duplicidade? Até quando? Sabe, queridos, o verbo aqui cochear é o mesmo que mancar. Você já percebeu que toda pessoa que ela tem um defeito físico, ela cocheia, ela manca, ela se apoia em uma perna e outra perna. O verbo aqui colocado é literalmente de um pássaro que pula de galho em galho, que por conveniência muda. Quando eu estou diante de Deus, eu adoro a Deus. Quando eu estou diante de Baal, eu adoro a Baal. Quando eu estou na presença dos 450 profetas de Baal, eu cultuo a Baal. Quando eu estou na frente de Elias, eu cultuo a Deus. Elias começa exortando e chamando o povo a tomar uma decisão. Queridos, será que a pergunta que Elias faz ao povo não seria a pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos hoje em dia? Até quando nós vamos estar divididos? Até quando eu estou devolvendo o dízimo, dando a oferta, mas na minha empresa eu sonego os impostos? Até quando eu estudo a lição da escola sabatina, mas a lição da escola sabatina não gera uma mudança no meu interior? E quando eu estou na minha casa, velado, escondido, eu vejo coisas impróprias que jamais os meus olhos deveriam contemplar. Até quando eu estou estudando a palavra de Deus no sábado pela manhã, mas no sábado à noite eu estou em lugares que eu sei que o Espírito Santo acusa e diz para que eu não esteja lá? Até quando eu estou testemunhando as pessoas, mas quando eu chego em casa eu tenho um péssimo relacionamento com a minha esposa e com os meus filhos? Até quando? Até quando eu vou estar em duplicidade de vida? Até quando eu vou estar dividido? Até quando eu não vou ser nem frio, nem quente? Até quando? Sabe, queridos, a história de Israel, a pior história de Israel é nesse momento, porque eles estão divididos em duplicidade de vida, em duplicidade de pensamento. Queridos, chegou o momento que você e eu temos que, por favor, aprender com a história relatada na palavra de Deus. Nós não precisamos continuar nos erros do povo de Israel.
Nós não precisamos continuar mornos. Deus hoje fala ao seu coração e eu falo ao meu coração, para nós tomarmos uma atitude definitiva ao lado de Deus. Ao lado de Deus. Queridos, é interessante que existiam 450 profetas de Baal. E não sei se você se deu conta, existiam mais 450 profetas de quem? Dos postes ídolos. Ao todo, os bons de matemática, não precisa nem ser bom de matemática, eram quantos profetas? 450 mais 450? Povo bom de matemática. Queridos, veja se esse duelo é justo. Veja se esse duelo é justo. Quantos profetas contra Elias? Quantos? Queridos, Elias tem que duelar contra todos os 450 profetas de Baal. E os 450 profetas dos postes ídolos. Elias, ele agora vai começar o desafio. Mas quem começa o desafio? Quem começou? Os profetas de Baal. Elias permitiu que eles fossem os primeiros a pegar o novilho. Elias permitiu que eles fossem os primeiros a colocar o novilho sobre o altar. Elias permitiu que eles fossem os primeiros a clamar, orar, pedir para que Baal fizesse descer do céu o fogo. Quem começa o desafio? Quem começa o jogo? Os profetas de Baal. Você acha isso justo? Eu não sei se você já jogou futebol ou vôlei, mas todas as vezes que eu vou jogar futebol e temos um time aqui de 8 ou de 4, 5 e outro ali, a gente tira no par ou ímpar, não é assim? É assim? Não é o justo? E aquele que tira o par ou ímpar, um fica com a bola e o outro escolhe o quê? O campo. Essas são as regras. Para a coisa ficar bem equilibrada. Às vezes o campo é ruim, então, ok, eu prefiro esse lado aqui do campo, porque aqui é mais fácil para jogar bola. Ou então, aquele campo ali está cheio de água no final. A bola pega na água e ela não rola bem. Então, eu prefiro ficar com esse lado aqui. Agora, queridos, aqui no desafio, tudo favorece a quem? A quem favorece? Aos adoradores de Baal. Um profeta. Elias está em desvantagem? O que vocês me dizem? Elias está em desvantagem? Está em completa desvantagem? 450 de Baal, 450 dos adoradores dos postes ídolos contra um. Elias fica ali, olhando, e eles começam. Tem um detalhe que eu não contei para vocês. Eles deveriam orar até o meio-dia. Era até o meio-dia, o horário estipulado para os adoradores de Baal. E a partir do meio-dia seria o tempo determinado para Elias. Sabe o que eles fazem? Chega meio-dia, não acontece nada, eles extrapolam, eles adentram o horário de Elias. Eles agora oram e clamam até as 3 horas da tarde. Regras do jogo. Os adoradores de Baal não respeitam as regras do jogo, as regras do desafio. Aparentemente, amados, quem está em desvantagem é Elias, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Ninguém que tenha Deus ao seu lado está em desvantagem. Ninguém. Elias está só. É 1 contra 450. Você pensa que ele está em desvantagem? Ele não está em desvantagem. Se Deus é por nós, quem será contra você? Sabe, queridos, eu não sei se você notou os detalhes. Lemos tanto essas histórias, são tão conhecidas por nós, mas nós não entramos na história. E eu viajo na história. Não sei por que Deus me deu uma mente que, meu Pai do céu, eu viajo na maionese. E sabe, meus amados, olha, eu imagino assim, Elias como eu, pequenininho, um anão, bem pequenininho. E Elias está ali contra 450 profetas, são 450. Contra um. E Elias fala bem assim, meu amigo, rapaz, eu acho que vocês têm que gritar mais alto. Porque, pode ser que Baal esteja ocupado. Eu acredito que Baal, meu amigo, está com dor de barriga. E foi para o banheiro. Baal está no banheiro. Olha, eu vou falar sério para vocês. Baal, meu amigo, ele deve estar tão surdo, de tanto vocês estarem gritando aí, que se vocês gritarem um pouquinho mais alto, ele vai escutar. Você vê como ele é sarcástico. Você vê como Elias consegue ser irônico. Queridos,
contra 450. E ele não teme os 450 profetas de Baal. Sabe por quê? Porque ele sabe quem está do lado dele. E quem é que está do lado dele? Jeová, o Deus Todo-Poderoso, está ao lado de Elias. Ele não tinha por que temer. Ele não tinha por que estar amedrontado. A vitória seria certa. Por outro lado, meus queridos, olha como Elias é audacioso. Peguem o novilho, eles obedecem, pegam o novilho. Coloquem sobre o altar, eles coloquem sobre o altar. Ele está ordenando, queridos. É 1 contra 450. Agora, orem, e eles vão lá orar para Baal. E oram, e nada acontece. Ele ordena, ele coloca as regras do jogo. Ele impõe as regras do jogo. É ele que determina. Não são os 450 profetas de Baal. Elias é que determina as regras do jogo. Sabe por quê? Porque ele está falando como a boca de Deus. Ele é a voz de Deus para o povo. O mais triste, queridos, é depois de tamanha exortação, o povo fica calado. O povo fica mudo. O povo não contesta a pergunta de Elias. Realmente o povo estava em uma completa apostasia. Eu só quero mostrar para você, amados, que enquanto isso tudo está acontecendo, isso tudo está acontecendo porque isso reflete o caráter de um Deus que inexiste. E como eles adoram um Deus inexistente, eles se portam como aquele Deus. Aquele deveria ser o Deus da fertilidade, o Deus da bonança. Aquele deveria ser o Deus da chuva, o Deus dos raios e, por consequência, o fogo. Mas eles clamam, choram, suplicam. E aquele Deus está calado. E como eles ficam depois da pergunta de Elias? Eles ficam calados. Existem pessoas, queridos, que estão vivas, mas elas só vivem, se deixam levar pela vida. É como uma correnteza, elas vão, deixa a vida me levar. Elas não tomam o domínio, as rédeas da sua vida. Elas não dominam o seu tempo. Elas não passaram para Deus o domínio da sua vida. Elas vão deixando a vida levar. Elas vão se deixando levar pela vida. Aquele Deus não contestou por 3 anos e meio. Aquele Deus, ele não fez chover por 3 anos e meio. Como ele iria fazer cair agora fogo do céu? Um Deus que por 3 anos e meio foi inativo, vai agora responder, contestar a oração daqueles adoradores? Jamais. Mas eu preciso contar um detalhe para vocês, queridos. Existe uma revelação que fala que o próprio inimigo, naquele momento, procurava colocar fogo sobre o altar. E se Deus não tivesse, naquele momento, se manifestado e impedido que o inimigo colocasse fogo sobre o altar, aqueles adoradores falsos iriam ver o fogo brotar e eles iriam matar Elias. Naquele momento, literalmente, existia uma luta espiritual. E os anjos do mal tentavam, de alguma maneira, de maneira sobrenatural, colocar fogo sobre o altar. Mas Deus interveio. Queridos, o inimigo está tentando te destruir. Está tentando acabar com a sua vida. Mas sabe por que ele não consegue? Porque Deus intervém, Deus defende os seus filhos. Deus protege os seus. E nada vai acontecer com você se você estiver assim, com Deus. Nada. Nada. O inimigo é derrotado. Nessa história você vai ver a conclusão de que o inimigo foi completamente derrotado aqui nessa história. É uma pequena história que desvenda os grandes segredos da história universal, da guerra espiritual que existe hoje e que está passando aqui. Pelo teu coração e pela tua mente, pelo meu coração e pela minha mente. Queridos, aquele povo fica calado porque eles refletem o comportamento passivo, inerte, daquele Deus que inexiste, daquele Deus que não é verdadeiro. Quão ousado foi o profeta Elias.
Para concluir, meus amados, se você ainda puder, abra a Bíblia mais uma vez. Vá para o capítulo 18. Nós já estamos caminhando para o final. As nossas mensagens têm sido breves. Eu espero que para você tenha sido breve. Para mim passa voando. E você vai, por favor, lá no capítulo 18, ler comigo o versículo 36. E nós já estamos então indo para o final. 18:36 de 1 de Reis. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo o povo caiu com seu rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Meus queridos, obviamente não deu para você ter esses detalhes, e eu por isso vou contar para você. Aqui no relato da palavra de Deus, em todo esse capítulo, nós vemos mencionado o nome de Baal 6 vezes. 6 vezes se menciona o nome de Baal. O nome do Senhor Deus é mencionado 12 vezes. 6, o número da besta. 6, 6, 6, o número da apostasia, o número da oposição, o número da rebeldia, o número dos perdedores. 12, o número das 12 tribos de Israel, o número da aliança, o número do concerto, o número do pacto, o número de um Deus que não falha, o número de um Deus que está sempre com o seu povo, o número de um Deus que toma a iniciativa, o número de um Deus que busca a reconciliação com o seu povo, com os seus. 12 tribos de Israel, 12 pedras. Quando o profeta Elias reconstrói o altar que havia sido abandonado, ele o reconstrói com quantas pedras? 12 pedras. Uma pedra para cada tribo das 12 tribos de Israel. Queridos, você pode ver Deus tomando iniciativa, Deus fazendo um concerto com o seu povo, Deus renovando a aliança. O nosso Deus é um Deus que sempre toma iniciativa, amado. Todas as vezes que eu busco a Deus, todas as vezes que eu corro para os braços do Pai, queridos, não sou eu que tomo a iniciativa. É Deus que me busca. É Deus que vai e toca o meu coração. Ele que de alguma maneira está clamando e buscando salvar-me. Deus todas as vezes, querido, toma a iniciativa para lhe salvar. 12, o número 12 das 12 tribos, o número do concerto, o número da aliança. Vocês veem que o profeta Elias, ele fez uma simples oração. E no final da oração dele, ele fala: Deus, por favor, meu Pai, meu Deus, responde a minha oração, para que tu faças esse povo voltar o seu coração outra vez para o Senhor. Queridos, essa é a grande história que está contida na maior carta de amor do universo, a Santa Palavra, a Santa Bíblia. Do começo do Gênesis ao Apocalipse, em toda a história, Deus está buscando salvar. Deus está correndo atrás do ser humano. Deus está apresentando o plano da salvação. Deus está renovando a sua aliança e o seu pacto, porque Deus não muda. Quem falha no pacto, quem falha na aliança somos nós.
Somos nós que caímos. Somos nós que buscamos nos afastar de Deus. Somos nós que nos apostatamos. Somos nós, meus amados. Em toda essa história, é Deus usando Elias para que Elias traga de volta o povo a Deus. Sabe, queridos, hoje Deus está fazendo a mesma coisa aqui. Hoje Deus está falando ao meu coração e ao seu coração para que nós deixemos de ser mornos, para que nós tenhamos uma vida plena com Deus. Em Apocalipse nós lemos o estado da condição da igreja de Laodiceia. Porque você não é morno, porque você não é quente, porque você, não é frio, porque você não é quente, porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Queridos, não existe pior situação do que essa situação em que o povo de Israel se encontrou. E quem sabe, eu estou falando nesse momento para inúmeras pessoas que estão justamente nessa condição. Na condição de duplicidade. Na condição de mornidão. Numa condição de completa e total apatia espiritual. Sabe, queridos, o mais lindo na história de Elias é que eu imagino o fogo cortando o céu, aquela bola de fogo inundando o céu e vindo e descendo, e quando ela cai sobre o altar, ela consome o sacrifício, ela consome as pedras, ela lambe a água, ela desaparece com tudo, e o povo cai com seu rosto em terra e clama: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Jeová é Deus. Naquele momento, queridos, depois de Deus buscar salvar o povo corre para Deus. Mas quem toma a iniciativa sempre é Deus. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem busca salvar o seu povo. Queridos, hoje Deus está fazendo maravilhas no nosso meio para que você possa voltar o seu coração para Ele. É hoje, é agora. Se hoje ouvirdes a voz de Deus falando ao seu coração, não rejeitais essa voz. Não rejeitais essa voz. Meus amados, qual é a tua decisão? Qual é a sua escolha? De que maneira você vai sair daqui hoje? Você vai sair daqui para voltar para os mesmos erros? Para a mesma vida de fracasso? Para aquela religião morta? Para aquela vida terrível, infeliz? Você vai voltar para aquela cama em que você não tem paz, em que você não tem sono? Por causa que você erra e a tua consciência não te deixa tranquilo? Ou você vai voltar para os braços de amor de um pai que sempre busca você? Que todo o tempo está correndo para salvar você? Que decisão você vai tomar hoje, meu Deus? Eu espero que você tome a decisão por Jesus. Aquele povo caiu de joelhos e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E depois de 3 anos e meio, queridos, sabe o que aconteceu sobre a terra? As bênçãos de Deus foram derramadas sobre o povo. Quando nós nos voltamos para Deus, o que acontece na nossa vida? Uma chuva de bênçãos. Depois de 3 anos e meio, queridos, não houve só chuva, houve uma tempestade. A água inundou aquela terra seca, daquela terra seca, morta, aquela terra rachada, onde jamais se poderia conceber vida. Depois da chuva veio a vida de novo. Bastou a chuva, queridos, e a vida retornou. Você quer viver plenamente? Você quer ter uma vida verdadeira? Deixa Deus atuar na sua vida. Recebe as bênçãos espirituais de Deus sobre o seu coração, querido. E você vai viver feliz e plenamente. Onde está Elias hoje? Onde está Elias? Elias está? Elias está no céu. Elias representa a classe de pessoas, queridos, que teve lutas, que passou por dificuldades, que andou por desertos, que teve uma vida seca. Mas no final, queridos, herdou as mansões celestiais. Elias está lá no céu. E ele está representando, querido, a esperança que eu devo ter e que você deve ter. Não chegou a hora de nós nos entregarmos a Deus de verdade? É entre você e Deus. Só entre você e Deus. Faz um pacto com Ele, querido. Ele te buscou primeiro. Ele te amou primeiro.
Ele sempre está tomando a iniciativa. E essa manhã é mais uma oportunidade para você corresponder aos atos de amor de um Deus que te ama tanto, ao ponto de não negar o próprio Filho, para que você pudesse ter a vida eterna. Que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a você porque você resolveu estar no melhor lugar nessa manhã, na santa casa que Deus separou para nós. Que Deus te abençoe. Não esquece de convidar amigos, de convidar pessoas especiais que você quer ir para o céu e levá-los também. Vamos orar, nosso Deus. Maravilhoso Deus, nós queremos reconhecer que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E nós queremos, Pai amado, reconhecendo que o Senhor, nosso Deus maravilhoso, onipotente e todo-poderoso, suplicar que o Senhor nos retire da condição de mornos, da condição de uma vida apática, de uma vida, meu Deus, que não tem tomado uma completa decisão ao seu lado. Essa é a pior situação para estarmos, meu Pai. Por favor, meu Deus, faz aquela obra que só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Tira esse coração de pedra, tira esse coração duro e nos dá um novo coração, meu Deus. Tira essa mentalidade humana, pecadora, meu Deus, que tem prazer no pecado e nos dá nojo do pecado, nos dá raiva do pecado, Pai, e nos faz ter medo de colocarmos o nosso pé só próximo do mal. Nos leva para os teus braços de amor, Pai, e nos deixa descansar nos teus braços de amor. Nos ajuda a sentir, Pai, que não existe o melhor lugar para estar do que junto a Ti. Aquelas pessoas que estão tristes, aquelas pessoas que se sentem, meu Deus, abatidas, por favor, Pai, mostra a elas que se elas estão ao Teu lado, no Teu nome elas são mais do que vencedoras. 450 profetas contra um único profeta de Deus, e eles não prevaleceram contra esse único profeta. Pai, essa é a nossa condição. Nós estamos agora tomando partido ao Teu lado. Nos dá a Tua bênção, meu Deus. É possível que talvez algumas vidas aqui estejam rachadas e secas como o deserto, por onde Elias caminhou. Mas depois de nós tornarmos aos Teus braços de amor, depois de nós reconhecermos a aliança e o conserto que o Senhor propõe para cada um de nós, depois de nós aceitarmos o Teu convite ao arrependimento e ao abandono do pecado, por favor, agora derrama sobre nós a chuva das Tuas bênçãos, meu Deus. Derrama abundante chuva sobre cada um de nós, meu Deus. Inunda a nossa vida do Senhor, meu Deus. E retira o nosso eu de nós mesmos, meu Pai. Nos abençoa. E nos faz sair daqui, meu Deus, nesse sábado transformados, mudados e seguros da vitória no nome de Jesus Cristo. Tudo isso nós te pedimos, crendo que nós vamos receber. Pois nós oramos no nome de Jesus, Pai. E Jesus é vitorioso e vencedor. O mal foi derrotado. É no nome dele que nós oramos. Amém. Obrigado, que Deus os abençoe.